Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que é a conservação da fauna, da flora, da biota do nosso planeta. Eu sei que vocês já conhecem o assunto, a gente já tocou nesse assunto antes, mas alguns pontos ainda eu gostaria de destacar nessa aula de hoje. Então, vamos lá, começando aqui com algumas instalações. Deixa eu me tirar aqui, colocar aqui no cantinho. Uma instalação nas Filipinas, acima, e abaixo uma instalação na Inglaterra de duas baleias que foram construídas com lixo. Vocês podem ver, elas são feitas de lixo que foi coletado nas próprias praias. Baleias em tamanho real. Isso já dá mais ou menos o tema do que a gente vai falar aqui hoje. Veja aí para vocês verem o tamanho, né, a proporção do lixo. E esse plástico, como vocês sabem, dura muito tempo para ser degradado no ambiente. Atualmente, uma linha de pesquisa muito interessante entre os biólogos é o estudo dos microplásticos e como que essa contaminação pelo plástico tem passado desde os animais marinhos, poluindo as praias e chegando até aos seres humanos, né? Atualmente nós mesmos estamos comendo o próprio plástico que a gente produz. Então, é uma situação realmente delicada, né? Lógico que eu poderia dar outros exemplos para vocês, mas resolvi mostrar esse aqui. E depois, olha só, coitada da tartaruga marinha querendo desovar numa praia completamente poluída, né? É o único lugar que ela tem para deixar os seus filhotes, né? Que futuro terão os seus filhotes e a própria espécie. Olha lá, eles nascendo no meio do lixo. Isso é uma praia, né? E as tartarugas voltam para desovar na mesma praia em que elas nasceram. Então, desses 1000 filhotinhos que estão nascendo aí, um ou dois só que vão conseguir voltar para desovar nessa praia, se é que ela vai existir ainda. Então, a gente sabe que os animais e as plantas também, né, mas que vamos focar mais nos animais, estão ameaçados. Vocês sabem o que é ameaçado? O urso polar é ameaçado. O que é uma espécie ameaçada? Quando a gente fala, essa espécie está ameaçada, vocês têm uma ideia, né? Elas têm um risco de extinção. Então, pare e pense um pouquinho, o que é uma espécie ameaçada? Então, em primeiro lugar, existe uma ameaça. Para ela ser ameaçada, tem que existir alguma ameaça. Depois, existem algumas categorias de ameaça. Por exemplo, a segunda pergunta nesse slide aí, qual a diferença entre uma espécie criticamente ameaçada para uma em perigo? Se eu te falar essas duas palavras, criticamente ameaçada e outra em perigo de extinção, qual das duas está pior? Será que tem níveis de ameaça diferentes? Provavelmente. Será que a gente consegue estabelecer o grau de ameaça para todas as espécies do mundo? Já respondo para vocês que não. Tem várias espécies que a gente não tem informações suficientes para chegar numa categorização. Será que o bicho está ameaçado ou não? Não sei dizer. Como que vocês classificariam, então? Vamos supor que vocês sejam analistas ambientais, ou biólogos, ou profissionais que entendam dos animais e precisam agora classificar os animais quanto ao risco de ameaça. Quais são as características que vocês utilizariam para classificar os animais? Pensa um pouquinho. Será que a biogeografia importa? A distribuição geográfica do bicho importa? Se ele ocorre numa área ampla ou se ele é uma espécie que ocorre só numa ilha? Será que essa espécie tem hábitos alimentares especializados? Por exemplo, um bicho que só come bambu,
Será que ele poderia ter um grau de ameaça maior do que um outro bicho que come qualquer tipo de folha, né? Se um bicho tem um ou dois filhotes a cada 30 anos, será que ele é mais ameaçado do que uma espécie que coloca 1.000 filhotes por ano? Existem espécies assim, né? Então, peixes, podem ter peixes que colocam 10.000 ovos num ano, e um elefante, por exemplo, tem uma gestação muito longa e tem um ou dois filhotes, né? Quais critérios que vocês usariam? Vocês já fizeram esses exercícios? Se eu tivesse aí, se a gente fosse uma aula presencial, provavelmente a gente ia dar uma pensada nisso em conjunto para que vocês me dessem sugestões. Mas eu estou enrolando aqui para vocês já irem pensando alguma coisa sobre os critérios que eu vou mostrar para vocês. Quais são os critérios que são utilizados, os mais comuns, também não vou entrar em muitos detalhes, mas quais são os mais comuns utilizados por essa organização que chama IUCN, né? Em inglês, né? International Union for Conservation of Nature. Acho que era essa a sigla, né? O significado da sigla. Então, a gente pode falar em português, né? União Mundial para a Conservação da Natureza, alguma coisa assim. Então, eles publicam essas regras para a classificação dos animais que a gente segue nos diversos estudos. Então, existe um livro ou um PDF que vocês podem baixar e eu posso passar para vocês também com todos os critérios utilizados. Deixa eu sumir daqui. Para vocês verem bem, dentro desse sistema de classificação da IUCN, a gente tem essas categorias. Então, um animal, ele pode ser avaliado ou não avaliado. A gente pode começar por aí. A gente pode avaliar a espécie ou não avaliar a espécie. Então, se eu não avaliei o bicho, ele pode entrar numa categoria que chama não avaliada. Se ele foi avaliado, a primeira pergunta é: tenho dados suficientes para fazer a categorização dessa espécie? Ou não sei nada que possa me ajudar a classificar essa espécie como ameaçada ou não? Tá bom? Então, se eu não tiver dados suficientes, ele também vai para uma outra categoria de dados insuficientes. Ao contrário, ele pode ter dados suficientes para que a gente possa classificar. E aí a gente chega aqui num grande entroncamento que pode ter várias opções. Olhem para esses nomes aí e me digam qual, quais categorias, em quais categorias a espécie está ameaçada. Vou repetir. Em quais dessas categorias, né, desde o extinto lá em cima até o não ameaçado, em quais dessas os animais estão classificados como ameaçados de extinção? Começar por baixo, não ameaçado. Não ameaçado, então ele não está ameaçado, certo? Então LC quer dizer preocupação menor, ou a gente pode chamar aqui de não ameaçado. Quase ameaçado quer dizer que ele está quase ameaçado, ainda não está ameaçado, mas existe algum risco, alguma ameaça latente que possa levar esse bicho a ser enquadrado em alguma categoria de ameaça futuramente. Então, ele é quase ameaçado, já tem um grau de importância aqui. Lá no extremo superior aqui, extinto. Se o bicho está extinto, ele não está ameaçado de extinção, ele já foi extinto, né? Então existem várias espécies extintas e algumas extintas na natureza. O que é isso? Um bicho pode estar extinto no seu ambiente natural, mas a gente tem alguns representantes vivos ainda em zoológicos, em centros de conservação, na casa das pessoas, né, como animais de estimação, por exemplo, mas não tem mais na natureza. Existem alguns casos assim. Então ele ainda não é uma categoria de ameaça de extinção, porque na verdade ele já foi extinto na natureza, tá bom? E aqui, realmente, aqui em vermelho são os três níveis de ameaça
São aqui que estão as espécies ameaçadas. Elas podem ser vulneráveis à extinção, em perigo de extinção ou criticamente ameaçadas de extinção. São essas três categorias, VUL, EN e CR. Então, quais são assim, os 5 critérios que essa IUCN usa para classificar os bichos? O critério A vai falar sobre existe ou não um declínio das populações. O B, existe ou não redução da sua distribuição geográfica ao longo do tempo. Existe ou não um tamanho populacional de indivíduos maduros, quer dizer, indivíduos sexualmente reprodutivos, né, maduros. Qual o tamanho dessa população? Percebe? Se a gente tiver uma fêmea, essa população não vai para frente. Se a gente tiver um casal, uma fêmea e um macho, Arca de Noé, será que vai dar certo? Ou quanto que é um mínimo para a gente ter para que essa população, essa espécie continue existindo? 50 casais, 500 casais, 1000 casais? O que vocês acham? O efetivo populacional, a gente já vai falar, e uma análise, o critério E, assim, seria uma análise quantitativa de dados, né? Por exemplo, se a gente está monitorando as espécies e está vendo que elas estão declinando, então a gente tem que ter dados mais refinados e quase nunca a gente tem. Então a gente vai seguindo do critério A até o E para conseguir categorizar os bichos. Então, por exemplo, no critério A, que fala sobre declínio populacional, a gente teve algum declínio populacional nos últimos 10 anos, ou três gerações da espécie, o que for mais longo, maior ou igual a 90%, quer dizer, 90% daquela população declinou nos últimos 10 anos, aí ele vai ser um bicho, uma espécie categorizada como criticamente ameaçado. Se for um pouco menor, 70% de declínio, ele vai ser em perigo, e se for 50%, né, metade da população declinou, ele vai estar como vulnerável. Então vejam que existe uma ordenação, né, um ranqueamento dessas categorias por grau de ameaça. Mas isso não quer dizer que uma espécie vulnerável vá ser extinta depois de uma criticamente ameaçada. Pode ser que a vulnerável entre em extinção mais rápido, porque pode estar acontecendo algum processo rápido e esses critérios às vezes demoram. As classificações são feitas de tempos em tempos. E assim vai para os outros critérios. Vocês terão acesso a esse material, podem ver depois o que são os outros critérios, né? Aqui que eu falei para vocês, o efetivo populacional, na verdade, é o número de indivíduos daquela população, né? Existem 50 indivíduos maduros, 250, 1000, então eles automaticamente já entrariam numa categoria dessas de ameaça. Então, a gente tem esse ranqueamento do vulnerável para o criticamente ameaçado. Vocês entenderam que a situação vai piorando, e lógico, extinto é a pior situação de todas, e não ameaçado é uma situação mais confortável para a espécie. E essas duas categorias aqui, não avaliado e dados insuficientes, não quer dizer que os bichos estejam bem. Também não quer dizer que os bichos ou as espécies estejam mal. Porque uma espécie atualmente categorizada como dados insuficientes, ela pode estar em qualquer uma dessas outras caixinhas aqui, tanto de não ameaçado como extinto. Então, a gente não sabe, tá bom? Geralmente são espécies assim que a gente tem um problema de avaliação, e a não avaliada também não dá para falar nada porque ela não foi avaliada. Então, não, aqui essas duas aqui não estão nesse ranqueamento de, de risco. Existe ainda, em 1994, existia um código anterior que tinha uma outra categoria que era CD, que era uma espécie que era dependente de conservação. Quer dizer, aquela espécie ela seria ameaçada caso um projeto de conservação fosse interrompido. Então, ela depende de uma ação específica feita por especialistas, né, ou o pessoal que trabalha com conservação,
para que ela não fosse extinta. Então, tem alguns casos assim, embora essa categoria não exista mais no novo código, no código que veio depois de 2001, algumas espécies estão lá categorizadas ainda como CD, e a gente tem que então lembrar dessa outra categoria também. E uma coisa interessante para vocês é que todo mundo, todo cidadão, no caso do Brasil, pode contribuir para formar essas listas de espécies ameaçadas. Então, uma, uma das partes do processo de categorização das espécies como ameaçadas é uma etapa que a gente chama de consulta ampla. Na consulta ampla, o ICMBio, que é quem cuida dessa lista atualmente, e manda um e-mail spam, e põe na sua rede, põe no seu site, tenta nas mídias sociais divulgar o máximo possível que está aberta a consulta ampla. Quer dizer o quê? Qualquer pessoa pode enviar informações sobre alguma espécie que elas tenham conhecimento. Então, se eu entendo ou conheço uma espécie X, eu mando uma ficha lá falando, olha, eu sei dessa espécie, eu conheço, entendi os critérios da IUCN, eu acho que ela está ameaçada por esse motivo. Ou que ela não está ameaçada, pode ser ao contrário, né? Alguém falar, não, esse bicho aqui que vocês estão dizendo que está ameaçado, eu acho que não, porque tal e tal motivo. Então, na consulta ampla é uma hora que todo cidadão pode contribuir. E essas contribuições vão ser avaliadas depois nos workshops com os especialistas, né, dos grupos de espécies específicas. Então, eu, por exemplo, sou um especialista em anfíbios e aí eu vou participar desse workshop de anfíbios e avaliar, tanto dando a minha opinião, como avaliando essas fichas da consulta ampla, tá bom? E no final das contas, isso vira lei, vira uma lei, tem força de lei. Então, por exemplo, uma espécie ameaçada tem implicações, por exemplo, em construções, em empreendimentos, na pesca, no comércio, no tráfico legal ou ilegal, né, da vida silvestre. Então, tem todas as sanções relacionadas a um ato de lei. E essas listas depois, eventualmente, quando tem financiamento e algum dinheiro, conseguem serem divulgadas em formas de livros, né? Esses livros vermelhos, porque sempre estão relacionados à ameaça, né? A cor vermelha. E no Brasil a gente tem espécies ameaçadas em todo o território, né? Várias, aqui alguns exemplos de aves, mamíferos, serpentes, jacarés. Então, espécies ameaçadas, normalmente a gente está falando de vertebrados, mas também alguns invertebrados também são avaliados. E a maioria das espécies ameaçadas aqui no Brasil estão na Mata Atlântica. Aqui é um mapa para anfíbios, mas também serve para os outros grupos, tá bom? Então, olha como é que estão a distribuição das espécies no Brasil. A gente tem um terço, aproximadamente, né, de não ameaçados, 20% de dados insuficientes. Então, vejam que essa soma aqui, a gente tem quase 60% das espécies em categorias de não ameaçado ou dados insuficientes. Lembra que dados insuficientes o bicho pode ser ameaçado, extinto ou não ameaçado. A gente tem algumas espécies já recentes, né, consideradas extintas e algumas ameaçadas, várias. Aí, se a gente somar aqui, vai ter uns 25% das espécies, um quarto das espécies ameaçadas. E algumas espécies quase ameaçadas. Existem listas em nível nacional, Brasil, e listas estaduais, podem ter a fauna ameaçada do estado de São Paulo, por exemplo, existem aqui, já foram feitas 3 listas ao longo dos anos. E até pode ter uma lista municipal, a fauna ameaçada do município de Bauru, por exemplo, existe essa lista também. Então não, e também existe a lista mundial. Então existem, a mesma espécie pode estar ameaçada no estado,
mas não no país, ou ameaçada no município, mas não no estado. Então, vamos ver alguns exemplos aqui da fauna brasileira. Esse tubarão, ele tem uma outra categoria aqui que não falei para vocês antes, que é regionalmente extinto, quer dizer, ele ocorre tanto ali no sul dos Estados Unidos, né, leste do México, mas ocorria também aqui no sul do Brasil. E no sul do Brasil ele está extinto, não tem mais. Então ele é localmente extinto, regionalmente extinto. Então essa população aqui do sul do Brasil não existe mais, mas a espécie existe em outros locais, né? Então, como que a gente vai classificar esse bicho aqui no Brasil? No Brasil ele é extinto. Mas existem espécies extintas mesmo, como essa perereca, essa é uma foto de um animal de museu, né? E esse rato que ocorria em Fernando de Noronha, um ratão, um grande ratão, em Fernando de Noronha, também foi extinto, a gente só tem o esqueleto. Então, algumas espécies realmente eram exclusivas do Brasil e foram extintas. Temos espécies extintas na natureza e um caso muito famoso é dessa ararinha azul, ela da caatinga e não tem mais animais na natureza, mas existem vários exemplares em cativeiro, tanto num programa de conservação aqui no Brasil, para tentar reproduzir, repovoar a caatinga com essa espécie, mas também em mãos de sheiks. No Catar, por exemplo, um sheik possuía vários exemplares dessas ararinhas e o pessoal da conservação fica tentando adquirir ou repatriar esses exemplares para que a gente possa ter um número de indivíduos maior, uma maior diversidade genética, para tentar salvar a espécie ainda e tentar que ela não seja extinta de fato. Aqui o pessoal comemorando, né, que nasceu a 100ª ararinha azul em cativeiro. Então, em 2015, esse é um dado de 2015, apenas 100 ararinhas no mundo, né, todas em cativeiro. Outra espécie, agora uma espécie que existe na natureza, mas é criticamente ameaçado, é um sapinho, por exemplo. Esse é um sapinho, uma ranzinha, que vive nessa ilha, que é a Ilha de Alcatrazes, aqui no litoral de São Paulo, e ele só existe lá, e só existe numa parte dessa ilha. Então, uma espécie super endêmica, numa ilha oceânica, que pode, qualquer evento, por exemplo, um incêndio nessa ilha, pode acabar com essa espécie. Então, ela, por isso, é criticamente ameaçada. Em perigo, a gente tem, por exemplo, a baleia a baleia franca, desculpa, e existe também um projeto de conservação específico para a baleia franca. Vocês podem consultar o site deles e vejam que é uma espécie que tem uma distribuição ampla, não só no Brasil, mas também ela ocorre em outros continentes, mas a gente categoriza ela dentro do nosso território. Então, no Brasil, ela é em perigo. Uma vulnerável é a tartaruga verde, e também existe um projeto de conservação das tartarugas marinhas, que vocês conhecem com certeza, né? O projeto Tamar. O peixe-boi, também existe um projeto do peixe-boi. Veja a importância do ICMBio, além de fazer as listas, ele também participa dos projetos de conservação de espécies específicas. E também o IBAMA, aqui, por exemplo, fazendo apreensões, né, de pessoas que estão caçando, por exemplo, essas tartarugas de água doce, agora da Amazônia, para alimentação, para vender no mercado, né? Então,
essa é uma espécie que existe uma pressão antrópica, por isso ela é uma espécie quase ameaçada. E algumas espécies, por exemplo, são dados insuficientes. Essa ranzinha foi descrita aqui da região, do interior de São Paulo, e na época em que esse slide foi montado, não se sabia nada sobre a espécie, além da descrição, assim, ó, essa é uma nova espécie de ranzinha, de brejo, ponto. Não se conhecia a distribuição geográfica direito, não se conhecia se ela sofria ou não alguma ameaça, e por isso, então, na época, foi classificada como dados insuficientes. E vejam que a gente fica falando dos animais ameaçados e os livros vermelhos e as listas vermelhas de espécies ameaçadas de extinção. Mas, por outro lado, tem também uma coisa muito bacana que é uma iniciativa de mostrar o livro verde, a lista verde das espécies, que é o quê? Que são os casos de conservação que foram muito bem sucedidos. E a gente conseguiu tirar uma espécie do risco de extinção, ao menos temporariamente. É o caso, por exemplo, desse abutre que vocês estão vendo, é um parente do urubu. Em 1890, existiam 600 indivíduos, então era uma espécie não ameaçada. Em 1982, essa espécie chegou a ter 22 indivíduos na natureza, e ele passou a ser criticamente ameaçado. Em 1987 foi extinto na natureza, nenhum, todos esses 22 haviam morrido, ou alguns coletados, e nenhum mais na natureza. Em 2009, já depois de um programa de conservação, existiam 350 indivíduos na natureza. Então, vejam que, e aí todos marcados, vocês estão vendo aí, esse é o bicho número 54. Existem programas bem-sucedidos, e a gente também tem que falar desses programas para ajudar na conservação e sensibilizar as pessoas, né? Que é possível a gente fazer havendo investimento e priorização nessas ações. Bom, no mundo a situação é bem ruim. Olha só a quantidade de pesquisadores que se juntam para falar sobre esse assunto de conservação dos animais. E a conclusão que se chega é que muitos animais estão ameaçados, e no caso dos anfíbios, vejam que quase 40% dos anfíbios estão em alguma categoria de ameaça ou quase ameaçados. Quer dizer, é o grupo de animais, dentre dos vertebrados aqui, mais ameaçados de extinção. E se a gente comparar com tudo que já foi classificado, os anfíbios ganham ou perdem, né, de todos os outros animais, só não vão perder aqui para um grupo de plantas que tem uma proporção maior de espécies ameaçadas, embora tenha um número de espécies pequeno, né, 300 aqui na época, quando comparado com mais de 6.000 anfíbios na época. Então a gente vê que as populações estão declinando em diferentes ritmos. Os anfíbios estão perdendo populações muito mais rápido do que outros grupos, e estima-se que essa taxa de extinção está sendo de 200 a 45 mil vezes mais rápida do que a taxa histórica de extinções. Ou seja, os anfíbios estão declinando numa taxa, uma velocidade mais rápida do que foram extintos os dinossauros, por exemplo. E é por isso que existem várias pessoas falando na sexta onda de extinção em massa. As extinções estão acontecendo tanto por causas naturais como por causas antrópicas. E causas naturais são o quê? Competição entre as espécies, predação, doenças, mudanças climáticas naturais, né? Não aquelas causadas pelo homem, acidentes naturais. E existem causas antrópicas, tanto pretéritas, assim, do passado,
como atuais. Vamos ver as causas pretéritas, né, no passado. Então, espécies podem ter declinado ou ter sido extintas por uma taxa de predação muito forte. Aqui vocês têm um registro fóssil que um peixe estava tentando predar um pterodáctilo e nesse momento foram fossilizados. Então a taxa de predação pode ter sido importante em alguns momentos, em alguns casos. Outros aqui, uma doença de dinossauro. Então, os pesquisadores conseguiram avaliar osteoartrite, né, uma artrose em dinossauro. Então, vejo que até mesmo a gente consegue ver doenças ósseas, são mais fáceis, talvez no registro fóssil, mas também alguma espécie poderia ter sofrido com uma pandemia, por que não? Mudanças climáticas naturais, né? Vocês sabem que o mundo passa por eras do gelo e eras não tão geladas, um movimento natural. Então, olha aqui o mapa do mundo numa época onde estava mais congelado. Vocês veem aqui na Argentina, era tudo congelado, no leste da Austrália, Nova Zelândia, né? O norte aqui, o Canadá praticamente era todo abaixo do gelo, até o meio dos Estados Unidos. Então, lógico que esse movimento de, das temperaturas pode ter causado extinções de espécies. Algumas coisas mais pontuais, né? Então, algumas ilhas são feitas por vulcões, o próprio vulcão é a ilha toda, e alguns vulcões são explosivos, né? Nem todos são daqueles que derramam lava, como vocês já imaginam, mas alguns são explosivos. Então, em Galápagos, por exemplo, uma das ilhas, que era um vulcão, explodiu e nessa explosão levou à extinção uma espécie que era endêmica daquela ilha, uma espécie de tartaruga. Então vejam que é um efeito estocástico, que a gente chama aleatório, que pode acabar extinguindo uma espécie também. O movimento das placas tectônicas também conecta e desconecta os supercontinentes, ou os continentes, e quando há conexão, há também uma troca de fauna. Então, os animais que viviam no sul, aqui, por exemplo, na América do Sul, a preguiça gigante, poderia ter saído aqui das florestas da América do Sul e subido para a América do Norte. Ao mesmo tempo, uns felinos poderiam ter saído da América do Norte e invadido a América do Sul. E essa troca de fauna tem consequências para as faunas que já estavam ali. Então, vai haver mais competição entre as espécies, predação, transmissão de novas doenças. Tudo isso que vocês já estão mais a par de saber depois do Covid, né? Então, a gente teve várias extinções ao longo da história, mas 5 foram grandes eventos de extinção e são chamadas as 5 grandes extinções em massa, onde cerca de 50% da fauna foi extinta naquele período. Então a gente tem extinções e isso marca os diferentes períodos geológicos da Terra, né? Então, entre o Ordoviciano e o Siluriano, a gente teve uma grande extinção, quase 50% da diversidade animal foi extinta. Depois, entre o Devoniano e o Carbonífero, a gente teve também 30% de peixes, né? Das espécies de peixes foram extintas. Depois, aqui já mais recente, entre o Permiano e o Triássico para o Jurássico. Aqui a gente vai ter os dinossauros, né? O surgimento dos dinossauros, aí do Cretácico para o Terciário, é a última grande extinção até chegar no nosso período atual. Vocês lembram daquele meteoro que caiu lá no Golfo do México? Um asteroide? Se ele caísse aqui na Unicamp, olha o tamanho da cratera que ia ser feita, né? Ele chegava até São Paulo ali, o tamanho da cratera só. Ele tinha um diâmetro de 10 quilômetros, bateu na Terra a uma velocidade de quase 80 mil quilômetros por hora e
e a sua energia foi equivalente a 300 milhões de bombas nucleares, né? Sendo explodidas ao mesmo tempo. Então, vejam que isso modificou o planeta todo e por isso a gente sabe, tem a história da extinção dos dinossauros com a queda do meteoro. Causou no planeta um inverno de 3 anos. Cobriu o planeta de poeira, né? E essa poeira baixou a temperatura e escureceu, e as plantas vão ter problemas de fazer fotossíntese, e várias consequências que a gente tem desse acidente. Mas parece que não foi só a queda do meteoro. Veja que desde aqui do Cambriano, né, até a queda do grande meteoro aqui, entre o Cretáceo e o Terciário, né, que marca essa divisão, havia vários meteoros ou asteroides impactando a Terra. A incidência aumentou aqui no Terciário. O que aumentou também foram as erupções vulcânicas, então, em todo o planeta. Então, é um conjunto de fatores, claro que não foi só esse meteoro, mas também toda a conjuntura de fatores aqui, mudanças climáticas também, né? Aqui a temperatura estava aumentando, então houve várias coisas ao mesmo tempo para extinguir grande parte da fauna ali naquela mudança entre o Cretáceo e o Terciário. Estou falando daquela última grande extinção. Veja que as extinções entre o Devoniano e o Carbonífero, por exemplo, ou entre o Cretáceo e o Cenozoico, gera alguma coisa. Por exemplo, aqui no Devoniano, vários grupos de peixes foram extintos. Mas veja o grupo dos tubarões. Após a extinção desses dois grupos aqui, e desse aqui também dos acantódeos, talvez especialmente dos acantódeos e dos placodermes, os tubarões tiveram um aumento na sua diversidade. A mesma coisa acontece aqui. Com uma extinção que houve aqui nesse período, o grupo dos peixes ósseos, que é esse grupo aqui, se diversificou muito. Então, se por um lado alguns grupos sofrem com a extinção, outros ganham espaço para diversificação. Veja aqui também essa grande extinção do Cretáceo Terciário, extinguiu vários grupos que a gente chama popularmente de dinossauros, mas outros grupos como as aves e os répteis se diversificaram também. Então permitiu a diversificação das aves, a extinção dos outros grupos de dinossauros. O mesmo para mamíferos, né? Você tem aqui a extinção de vários grupos de mamíferos daquela época, e aí só sobraram 3 grupos de mamíferos hoje. Os marsupiais, o gambá, que entra na sua república, os placentários, que somos nós, por exemplo, e os monotremados, que é o ornitorrinco, por exemplo. Então, a extinção dos outros grupos libera espaço para a diversificação de grupos novos. É claro que se tivesse dinossauro andando por aí hoje, ia ser muito difícil você fazer uma caminhada da universidade para o restaurante, por exemplo. Então a gente tem esse movimento de, logo após uma grande extinção, por exemplo, aqui em vermelho, a gente tem um período de diversificação. Após a extinção, a gente tem um grande período de diversificação. Os homens pré-históricos também andavam pelo planeta e também poderiam estar causando extinções ao longo da migração do homem pelo planeta. Esse é um assunto super extenso, mas o que importa aqui para a gente é que os registros mostram que aqui é o homem descendo pela América do Norte e chegando na América do Sul, né, desde aqui 12 mil anos atrás até 10 mil anos atrás aqui, marcando extinções simultâneas, ou seja, quando o homem chega aqui na América do Sul, alguma espécie foi extinta nesse local. Quando ele chega mais para baixo, outra espécie foi extinta no local, como, por exemplo, a preguiça gigante. Então, o homem invadindo novos ambientes e explorando e comendo esses animais acaba
extinguindo espécies. E aí tem uma ideia, por exemplo, que é polêmica, que a gente chama de Rewilding North America, que é refaunação da América do Norte. Ou seja, antes do homem, na América do Norte, existiam vários animais que foram extintos. Por exemplo, a preguiça gigante está aqui, um mastodonte, né? Um leão, um tipo de leão também existia lá. Então, a ideia é o quê? Pegar bichos da África, dessa megafauna, dessa fauna de grandes mamíferos, por exemplo, e, por exemplo, um elefante poderia talvez substituir um mastodonte na questão de alimentação, na questão de comer plantas e disseminar sementes, cumprir um papel ecológico de um animal que não está mais lá. Será que essa é uma ideia boa? Vamos pegar uma girafa na África e colocar lá nos Estados Unidos, porque tinha a preguiça gigante antes lá. E será que o papel ecológico da girafa não está fazendo falta nos Estados Unidos? O que vocês acham? Pegar uma fazenda gigante e soltar esse monte de animal africano. Vocês fariam isso? Um leão? Vocês podem dizer que não fariam, mas está sendo feito nos Estados Unidos. E isso é bom? É ruim? É um assunto super polêmico e há quem defenda os dois lados. Podem pensar nisso. O homem também é capaz que tenha extinto outras espécies do nosso próprio gênero, Homo. Nós somos Homo sapiens. Mas existiram outros Homo erectus, por exemplo, e o Homo neanderthalensis, por exemplo. E essas espécies foram se evoluindo e espalhando pelos diferentes continentes, mas veja que o Homo sapiens chegou na África e depois saiu da África, né, no caso, e depois foi para a Europa. E lá na Europa encontrou o Homo neanderthalensis. Então, e depois disso, o Homo neanderthalensis, né, o homem de Neandertal, foi extinto. Será que foi o próprio Homo sapiens que extinguiu nossa espécie irmã? Então, pensa que se a gente não tivesse feito isso, hoje em dia poderíamos ter duas espécies de hominídeos andando por aí, não só o Homo sapiens. Agora imagina, né? Se a gente já tem problema com questões raciais, né? Imagina quando se fossem duas espécies e se por acaso uma fosse menos inteligente do que a outra. Então, como é que isso ia ser? O que acontece, então, atualmente é que a nossa população cresceu demais. 7 bilhões, isso aqui era a capa de uma revista quando a gente atingiu 7 bilhões, mas isso já faz tempinho. Foi em 2013. Então, essa população humana não para de crescer. A estimativa é que a gente chegue a 9 bilhões em 2045. Nós já passamos os 7, estamos chegando nos 8 bilhões. Nessa figurinha aí de baixo, talvez alguns de vocês já tenham visto, mostra como é que estava a população, né? Então, cada pontinho nesse mapa representa 1 milhão de pessoas. E ali os anos se passando. Eu vou deixar rodando esse vídeo aqui só para vocês imergirem nessa evolução da superpopulação humana. Entenderem como é que aconteceu isso também de forma exponencial, né? Veja que até quando chegar em 1800 a coisa vai mudar.
Então, acho que deu para ter uma ideia, né, do movimento exponencial e como que, onde que a gente vai parar, né? Daqui, para onde que a gente vai? Certamente, esse é um problema. Esse é o problema. Nós não temos água suficiente para todas essas pessoas. Olha só essa imagem que eu acho bem bacana, da Terra, né? Se a gente conseguisse pegar toda a água e juntasse numa bolinha, a gente teria aquela uma bolota aqui maior de água, mas que é água salgada dos mares, e água doce é uma dessas bolinhas pequenas aqui, né? E a outra é de, acho que de água doce presa nas geleiras, né? Como gelo. Então, nós temos muito pouca água. Isso dá uma perspectiva boa para a gente de quanta água a gente tem para todo mundo. Uma outra informação é o seguinte: de 1970 para 2017, a população humana, que era desse tamanho, dobrou de tamanho, enquanto que a população de animais selvagens diminuiu pela metade. Enquanto os seres humanos dobraram, as populações animais reduziram pela metade. Então, vejam o que a gente está fazendo com o planeta. De todos os impactos que a gente pode, de todas as medidas que a gente pode ter para reduzir a nossa pegada ecológica no planeta, a mais eficiente, assim, fora de escala, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, é ter um filho a menos. Ter um filho a menos. Então, a nossa pegada ecológica reduziria muito, o nosso problema do planeta reduziria drasticamente se a gente tivesse um controle de população. O problema do planeta é esse, um problema que aí vem questões éticas, morais e polêmicas, e mistura religião e ciência e política e etc. E as pessoas não estão falando disso. Eu falo disso em todos os meus cursos. E cadê o debate sobre o controle de população no estado de São Paulo, sobre o controle de população no Brasil, sobre o controle de população em Campinas, sobre o controle de população na sua família? Cadê essa conversa? Esse é o problema do planeta. Nós enfrentamos e estamos enfrentando uma pandemia global, Covid, por conta dessa superpopulação. E nós vamos ter outros problemas que vêm aí. Aquecimento global, aumento do nível dos mares, novas pandemias incontroláveis. Então, quando é que a gente vai sentar e conversar seriamente sobre isso? A pergunta das mais relevantes que eu fiz nesse curso. E aí, por conta de toda essa transformação que a gente causou no planeta, surgiu um novo termo que é o antropoceno. Nós entramos no antropoceno, saímos do holoceno e entramos no antropoceno, onde houve várias modificações geológicas na Terra, certo? Nós estamos pavimentando o planeta, nós estamos plastificando as águas, nós estamos extinguindo diversos grupos animais, tudo que a gente precisa para mudar uma nova era, né? Do Holoceno para o Antropoceno. É uma nova era e precisa ter todas essas características, assim como teve no passado, o planeta já não é mais o mesmo. O clima mudou também e vai continuar mudando. Então, é por isso que nós estamos no Antropoceno. O que a gente faz no Brasil, então? No Brasil, existem leis para proteger o ambiente, mas a cada vez aí eu fico já um pouco triste de falar sobre esse tema, porque as leis que eram boas vão sendo derrubadas, novas leis ruins vão sendo propostas e a gente não avança. Os recursos do ICMBio, por exemplo, do ano passado para cá, diminuíram pela metade. A instituição que cuida, uma delas, né, que cuida da natureza aqui e do meio ambiente, está sendo exaurida de recursos.
e de efetivo de pessoas que trabalham lá. Então, a gente está vendo uma catástrofe ambiental, né? A gente vai misturando espécies introduzidas em ambientes onde tem muitas espécies endêmicas, e isso causa problemas. Existe a introdução de doenças, então não só o ser humano sofre com pandemias, mas os animais, por exemplo, a pior pandemia de todos os tempos da vida selvagem é uma que chama BD, que afeta os anfíbios e está matando anfíbios no mundo todo. Várias espécies já foram extintas por causa desse fungo, é um fungo. E a gente pode imaginar o que acontece no mundo, né, se os sapos forem extintos. Então, isso são propagandas que estão sendo feitas para tentar sensibilizar as pessoas. As mudanças climáticas certamente vão afetar, né, essas espuminhas aqui na água são desovas de sapinhos que têm o hábito de desovar nesse tipo de lagoa. E com o aquecimento global, as lagoas estão secando antes das desovas virarem girinos e os girinos conseguirem sair da lagoa antes que ela seque. Será que vai dar tempo dos bichos reproduzirem ou as espécies vão ser extintas, né? Então é por isso que existem também outras iniciativas usando tecnologia para tentar recuperar alguma coisa que a gente perdeu, mas vejam que a nossa velocidade de recuperação é ridícula perto da velocidade de destruição. Mas existe um projeto que chama De Extinção. Existem vídeos na internet, vocês podem procurar aqui um TED Talks, mas existem outros programas que já falam sobre essa iniciativa, que é de extinguir espécies, quer dizer, pegar uma espécie que foi extinta e trazer de volta para a natureza. É meio Jurassic Park. Como que eu faria isso? Existem possibilidades, vou pegar esse slide aqui. Por exemplo, isso a gente pode fazer com espécies atuais, é fazer o quê? Pegar o espermatozoide, né, de um falcão e um óvulo de falcão, fazer uma inseminação artificial e colocar dentro de uma galinha para ela gerir, né, esse ovo e a galinha vai botar um ovo de falcão. Então a gente pode usar o sistema reprodutivo de um animal para produzir outro animal. Isso já foi feito. Mas é muito difícil a gente ter um espermatozoide e um óvulo de um animal extinto. Então, o que que a gente fez? A gente conseguiu fazer o quê? Por exemplo, esse mamute foi encontrado congelado, acho que na Sibéria ou na Rússia, algum lugar assim, e os biólogos todos felizes ali, com a sua roupinha branca, conseguiram um material genético em perfeitas condições. A sequência de DNA inteira de um mamute. Então, o que a gente pode fazer com esse DNA? A gente pode pegar um óvulo de elefante, tirar o DNA do elefante de dentro do óvulo e colocar o DNA do mamute dentro daquele óvulo. E a mesma coisa com o espermatozoide, e depois fazer uma fecundação e fazer um elefante parir um mamute. É possível isso? É possível. É possível. Nós já fizemos, por exemplo, aqui é o primeiro de extinto da história, né? Um ibex ibérico, uma cabra montés. Essa cabra foi extinta, mas também, de novo, nós tínhamos o material genético. E aí conseguiu-se fazer nascer de uma outra espécie de cabra, a cabra montés, que era um animal que já estava extinto. E aí soltaram esse bicho na natureza e depois, acho que uns 3 meses, olha só o que aconteceu, caiu uma árvore em cima do bicho e ele morreu. Mas foi um exemplo de sucesso, na verdade, que a gente conseguiu trazer de volta um bicho extinto. Então tem alguns programas, né? Tem um sapinho que está nesse programa, que é esse sapinho aqui. Tem aves que estão, um passarinho que já foi uma das, olha só a montanha de passarinhos mortos aqui.
O... Então, várias espécies estão sendo trabalhadas. Esse lobo da Tasmânia, que foi extinto também, e até recentemente apareceu na mídia aí que encontraram um vivo, mas que era uma fake news, a gente não conseguiu fazer a de-extinção dessa espécie e de nenhuma outra, viu? As outras estão sendo experimentais, né? Ainda a gente não conseguiu trazer mesmo de volta uma espécie que fique viva e volte a ter populações viventes. Mas no caso desse lobo, os pesquisadores conseguiram introduzir parte do DNA num rato, por exemplo, um embrião de rato, e fazer com que genes do lobo fossem expressos no rato. Então ele é meio um híbrido, né? Foi feito assim. E então a gente não conseguiu trazer a espécie de volta, mas parte do seu DNA e da expressão gênica desse DNA está sendo conseguida em alguns laboratórios. Então, são coisas super modernas que vocês podem dar uma procurada aí, de extinção, dê uma procurada, que é um assunto bem bacana e super high-tech. E que vai mexer com esses conceitos de ética também das pessoas, né? Porque se não permitem nem a gente fazer pesquisa com cordão umbilical, pensa quanto mais trazer de volta um bicho que foi extinto. E para finalizar, vou passar aqui para vocês um vídeo sobre recuperação de restauração de áreas degradadas, que vocês vão começar a ver mais agora com a parte de botânica, né? Mas tem a ver, lógico que a flora tem a ver com a fauna, né? Que é a casa da fauna. Então é super importante a gente pensar nisso também quando está pensando em fauna, e aqui já deixo o link para a próxima metade do nosso curso, tá bom? Eu acho que ninguém reinventa o que a natureza faz, né? A gente tenta imitá-la. Historicamente, se pensava que sair plantando árvores restaurava florestas. E sair plantando árvores significava plantar árvores que se conhecia. Muitas nativas, mas muitas exóticas também. E geralmente esse muitas representava muito pouco em relação ao que existia dentro da floresta. Todo mundo plantava a mesma coisa. Todo mundo plantava 20 ou 30 espécies, não estava nem aí. E a gente constatou, através de um projeto da FAPESP, que essa era a maior causa de não vingar nada. E percebemos que os que tinham uma chance maior tinham sido plantados com alta diversidade. Em Mogi Guaçu, a gente montou um projeto considerando a biodiversidade. Foram plantadas mais de 100 espécies arbóreas por hectare e vimos que em apenas 10, 12 anos já pudemos evidenciar que a floresta está entrando em equilíbrio e que não tem retorno mais. O que a natureza faz? Ela põe muitas espécies e poucos indivíduos, porque está um aqui, outro lá longe. Se eu tiver um ataque de praga, ou fungo, etc., morre só esse indivíduo, não morre todos, se eu plantasse um monte junto. Estudando esses ecossistemas de referência, que nós chamamos, que são florestas naturais, é que nós entendemos a importância de você usar a diversidade, usar o que nós chamamos de grupos funcionais para cada momento da restauração, usar um determinado grupo funcional de espécies nativas que vão estar restaurando os processos que não só constroem a floresta, como mantêm uma floresta nativa. Então, qual que é hoje a metodologia que nós estamos usando? A gente combina um grupo de espécies nativas, que nós chamamos de espécies de recobrimento, que tem um bom crescimento e uma boa cobertura de pó. Então, o papel desse grupo funcional é produzir uma estrutura de florestas no menor prazo possível. Porque no momento que eu produzi uma estrutura de floresta, eu já superei vários dos filtros. Um dos filtros é a questão da competição com gramíneas africanas, que é o grande fator de insucesso dos projetos de restauração.
Mesmo selecionando esse grupo funcional, elas ainda são lentas, né? Porque eu vou conseguir produzir uma capoeira, não vou conseguir fazer isso em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Eu vou conseguir fazer isso em 1 ano e meio, 2 anos. Então, enquanto eu não tenho essa capoeira, eu consigo recobrir essa área, combinando essas espécies do recobrimento com adubação verde, que é um grupo de espécies exóticas, exatamente com a proposta de sombreamento rápido da área. Qual que é a perspectiva? Essa semente comercial de adubação verde vai cobrir essa área nos primeiros meses, enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a adubação verde na recobertura dessas áreas. Então, o único requisito dessa adubação verde é que elas não podem ser espécies invasoras, porque senão elas permanecerão no sistema, e elas não podem ser resistentes ao sombreamento, porque no momento que o recobrimento recobrir, elas saem do sistema. Nesse momento que eu crio um ambiente de floresta, eu posso fazer todo o resto. O primeiro deles, e mais importante, é que eu consigo acumular espécies. Eu enriqueço esse ambiente de floresta caso a natureza não faça isso naturalmente. Isso eu acredito que vai ser a metodologia de restauração no futuro, porque eu crio uma floresta muito rapidamente, e com isso o proprietário tem um custo menor de manutenção, e aí ele se empolga a fazer. Hoje nós estamos fazendo a planilha econômica disso, é algo em torno de uma redução de 50% a 60% do custo. As nossas pesquisas subsidiam a secretaria nas tomadas de decisão de políticas públicas. Por exemplo, nós listamos as espécies que ocorrem nas diversas regiões do estado de São Paulo com o objetivo de indicar para as pessoas, olha, usem o que ocorre aqui. Essa lista eu considero a principal ferramenta que a gente criou. Além disso, a gente disponibiliza o endereço, telefone, etc., dos 200 viveiros que produzem mudas, distribuída no estado, que a gente visitou e que é atualizado periodicamente. A outra coisa importante é a identificação dela. Nós temos, por exemplo, um manual que a gente fez e tem fotografia de mais de 200 dessas espécies na forma de muda. A partir do novo Código Florestal, tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a pensar para aproveitar melhor as questões ali colocadas. Os produtores vão ter que se regularizar. Então, agora tem um papel da academia e um papel do poder público imprescindível, né? A academia para efetivamente gerar conhecimento científico que promova a restauração com qualidade e cumprindo os serviços ambientais que estão previstos. E o poder público que pega esse conhecimento da academia e transfira esse conhecimento para a política pública, para a capacitação dos produtores, para a capacitação dos técnicos para fazer isso. Porque a maioria dos proprietários não tem esse conhecimento do que é área de preservação permanente, do que é reserva legal. E ele chega na propriedade e fala assim, eu quero que você abra 100 hectares. Aí depois que ele abre, ele viu que ele abriu um monte de nascentes, um monte de áreas que ele não vai usar para agricultura, porque são áreas de baixa aptidão agrícola, e que teriam áreas muito melhores para serem abertas se tivesse um projeto inicial de adequação ambiental e agrícola da propriedade. Então, nós temos uma falha do Estado, uma falha da política agrícola, que é efetivamente a gente planejar a abertura de uma propriedade rural. Quando você contextualiza a regularização ambiental junto com a tecnificação agrícola, isso é a grande facilidade, que é o projeto Pecuária Verde em Paragominas. A primeira proposta que nós fizemos de regularização das propriedades era só ambiental. Eu quase fui expulso de Paragominas. No momento que eu propus a regularização ambiental junto com a adequação agrícola, ou seja, o que eu gero? Eu gero um mapa das possibilidades de uso da propriedade, que é o mapa da regularização ambiental. Entrego esse mapa para um laboratório parceiro na tecnificação agrícola. E esse parceiro vai só tecnificar as áreas agrícolas. O resto de áreas você chega no proprietário e fala o que você quiser, Ricardo, desde que você não mexa nas áreas que eu estou tecnificando para a parte agrícola. Como agora nós demonstramos que é possível restaurar florestas que deram certo, agora nós precisamos trabalhar como é que eu reduzo o custo desse processo, para que a gente consiga viabilizar a restauração em larga escala. Então, pessoal, o que eu quis dizer com esse vídeo no final é que a situação é grave
identificada pelos cientistas, com base em fatos, e agora a gente precisa de ajuda, como vocês viram nesse vídeo, deu essa ideia também, da sociedade e dos políticos, para conseguir concretizar e melhorar a nossa qualidade de vida, a qualidade da vida do planeta, das espécies, animais, vegetais que vivem, coabitam essa casa conosco, e nós temos a responsabilidade ética e moral de cuidar deles. Então, espero que vocês tenham absorvido aí algumas novidades e tenham se conscientizado, e que um pedido meu, até aparecer aqui para vocês, divulgarem mais a conservação da natureza, lutarem por isso, fazerem alguma coisa por isso e discutirem mais com seus pares, com seus colegas, com seus amigos, familiares e todo mundo. Isso é uma coisa que a gente precisa urgente. Nós estamos já sofrendo por essa carência e temos um papel fundamental como elite intelectual, né, que é todos aqueles que fazem universidade, de divulgar esta situação e estes conceitos, tá bom? Muito obrigado, eu fico por aqui. Qualquer dúvida, podem me escrever, podem me mandar mensagens e a gente vai conversando. Legal? Um abraço a todos e a todas. Até mais.